Você que se liga no YouTube do Barro Preto, muito boa noite se você está vendo isso na data da estreia. Se não, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Enfim, Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Vitor, para quem não conhece, e eu acho que deve estar aparecendo no título aqui embaixo de mim. Mas meu nome é Vitor e esta é a EBD dos adolescentes da Igreja Batista do Barro Preto, a nossa EBD que sai toda sexta-feira, regularmente, às 19 horas, juntamente também da EBD dos jovens. Então, a EBD dos jovens e adolescentes, que sai na sexta-feira. Nós temos também a classe geral, que acontece aos domingos, também aqui no canal do Barro Preto também. Então, você já pode se inscrever no canal. Eu não sei qual lado que é, qual mão que eu aponto, não. Mas você já pode se inscrever. Tudo bem? E vou pedir para ativar as notificações? Talvez. Mas se inscreva para você ficar por dentro também das nossas EBDs, dos nossos cultos também. Ok? E lembrando que a gente tem culto todo domingo, quinta-feira, e aos sábados os cultos da Juventude do Ministério Já. Tudo. Eu não posso falar Ministério Já, gente, que não chama mais Ministério Já, agora é só Juventude. Mas vocês me entenderam. Tudo bem? Gente, nós estamos aqui na EBD dos adolescentes. Você está vendo minha carinha aqui, linda, maravilhosa, por esta tela, graças à tecnologia, não é? Que bom que a gente pode estar juntos, mesmo que à distância. A gente pode manter a comunhão, pode manter o estudo da palavra, mesmo à distância como nós estamos, né? E tem sido um tempo desafiador para todos nós. A gente está com a EBD online desde o final do mês de março. Desde o final do mês de março, que a gente grava semanalmente lição, que a gente disponibiliza aqui. E tem sido um tempo desafiador, mas tem sido muito proveitoso para mim, pelo menos, estar aqui nos últimos, vai lá, quantos meses? 6 meses e um pouquinho, talvez. E espero que também esteja sendo um tempo bom para você que está me assistindo aí do outro lado da tela. Bom, gente, sem mais delongas, nós vamos então para a nossa lição. Então, já pega a sua Bíblia, já recomendo você esteja com a sua Bíblia aí, tudo bem? E que Deus nos abençoe nesse momento. Eu vou dar uns segundinhos agora, pausa o vídeo e ora aí, peça a Deus que esteja abrindo seu coração, preparando seu coração para a nossa lição de hoje, tudo bem? Dá um pause, eu volto daqui a pouquinho. Bom, agora que você já orou, vamos para a nossa lição. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Agora eu vou diminuir meu tamanho aqui, né? Diminuir aqui, fazer essa magiquinha bonita de deixar minha cara pequena. Bom, gente, nós estamos na EBD dos adolescentes e eu errei o número da lição. Aqui está escrito 11, mas nós já estamos na 13, meus amigos. Nós já estamos na lição de número 13, de 16 que tem na nossa revistinha. Fique ligado, que é sobre como vencer a ansiedade. Como vencer a ansiedade. E aí, meus amigos, minhas amiguinhas, é um tema cabuloso, né? É um tema muito amplo e é um tema que eu nunca vi tanta gente vivenciando, como eu conheço pessoas hoje em dia vivenciando a ansiedade, né? Eu lembro quando eu era criança diziam que a depressão era o mal do século e a ansiedade está pau a pau, viu? A ansiedade está quase lá também e muitas vezes as duas estão interligadas. As duas estão muito interligadas uma na outra. E que Deus nos abençoe. Então, nessa lição sobre ansiedade, que é uma coisa que a gente passa muito quando a gente é adolescente. Gente, eu já fui adolescente, eu não sei se vocês já sabem disso, mas eu já fui adolescente um dia. E, nossa, mas a gente passa. A gente passa a situação de que você fica ansioso, que você não sabe o que você quer fazer, você não sabe o que você quer da vida, você não sabe, oi, quem sou eu, para onde que eu vou? E ainda mais nesses tempos, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente fica nessa expectativa das coisas, a gente fica ansioso pelas coisas. E na hora que eu abri a revista, que eu vi que tinha essa lição, a primeira vez que eu me deparei, eu pensei, nossa, mas que tema legal. E que tema que casa muito. É um tema que eu acho que casa muito com o tempo que nós temos
vivido. Tudo bem? Bom, gente, primeira coisa que eu tenho que falar aqui, eu não sou psicólogo, tá? Eu sou biólogo, sou formado em ciências biológicas, eu não sou psicólogo. E se você se sente que precisa desabafar com alguém, que precisa conversar, que às vezes precisa de ajuda, está precisando de uma ajuda, liga lá na igreja, conversa com o pastor, procura um psicólogo, às vezes um psicólogo cristão, para te ajudar também nessa caminhada, porque às vezes a gente tenta passar pelas coisas sozinho e a gente não precisa. A gente não precisa passar sozinho por algumas coisas, tudo bem? Então, minha primeira dica é procure um pastor, procure um psicólogo, às vezes, se você entende que você está precisando de ajuda nessa área, tá bom? Não fica sofrendo sozinha, não. Você pode se ajudar procurando ajuda, bem? Gente, e por que eu falo isso? Porque você, meu amigo, não sei se você já parou para pensar, mas Jesus morreu por você. Que tá me vendo, não sei nem dá para ver minha mão, dá. Jesus morreu por você, meus amigos. E aí, quando Cristo morre por nós, gente, ele já sabia. O homem era Deus, né? O cara era Deus. Então ele já sabia como é que você ia ser. Ele já sabia o jeitinho que você ia ser, porque ele sabe de todas as coisas, né? Então, ele já sabia se você seria extrovertido, introvertido. Ele já te conhecia antes de você nascer, meu amigo, minha amiga. E ele nos amou do jeito que nós somos. Cristo nos amou do jeito que ele nos olhou, do jeito que nós somos, pecadores como somos, com as nossas imperfeições, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com as nossas ansiedades. Ele nos amou primeiro, não é? E ele viu em nós aquilo que muitas vezes a gente não enxerga, a gente não consegue enxergar. E aí, gente, mesmo cercados por esse amor tão grande, por esse amor imenso de Deus, as pessoas sofrem de ansiedade, sofrem de depressão. Então, primeira coisa que eu quero falar também, não é falta de Deus, não. Ansiedade não é falta de Deus. Depressão não é falta de Deus. Acontece com os melhores crentes. Acontece com os melhores cristãos. Os mais santos. E estamos todos sujeitos, gente. A gente está todo mundo sujeito a padecer dessas coisas, porque são coisas do ser humano mesmo. São coisas humanas, da nossa natureza humana. E Cristo está ao nosso lado para superar. Bom, minha gente, frequentemente, então, a gente se deixa abater, apesar desse amor tão grande, a gente se deixa abater pelas circunstâncias que rodeiam a gente, né? Pelas nossas inseguranças, pelos nossos medos, pelas opiniões dos outros. A gente acaba recebendo uma enxurrada de informação dos outros, fica aquela mistura de sentimentos que você não consegue lidar, e aí gera ansiedade. A gente se sente ansioso até por não saber o que fazer, até por não saber como lidar com as situações, como que eu lido comigo mesmo, como que eu lido com o outro, como é que eu lido com a minha vida, que eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. E aí, essas situações a gente acaba descambando para ansiedade. Cada vez mais pessoas trazem essa marca, essa infeliz marca da ansiedade, que é essa expectativa. A gente fica na expectativa de tentar fazer as coisas e às vezes não conseguir, na expectativa de precisar fazer alguma coisa e não conseguir fazer, de querer fazer alguma coisa e não conseguir fazer, não conseguir se realizar. Então a gente vai gerando angústia, vai gerando a insatisfação, vai gerando medo, vai gerando opinião nossa mesma. Eu falei dos outros, mas nossa mesma, a nossa própria opinião sobre nós mesmos. E aí a gente entra, a gente acaba sendo marcado pela ansiedade, a gente acaba se sentindo ansioso, não é? Eu tô tentando segurar a minha própria ansiedade ao falar disso também. E cada vez mais pessoas trazem essa marca, infelizmente. E aí, gente, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, o nosso desafio é identificar de onde é que vem, de onde é que pode vir essa ansiedade, pessoal. De onde é que pode vir essas fontes dessa insegurança, dessa aflição, desses medos. E aí, gente, não tem jeito. A gente precisa atacar de frente o problema, né?
A gente deixar problema encostado no ladinho não resolve. A gente varrer para debaixo do tapete não resolve. A gente tem que encarar as coisas como elas são e procurar ajuda, às vezes, para superá-las. Né? Bom, ansiedade. Nós estamos num tempo de pandemia, não é? Tá todo mundo mais preso dentro de casa, a gente acaba convivendo mais com as pessoas, convivendo mais com os nossos parentes, não é? Ou então convivendo mais, que você não aguenta mais, você que está tendo aí aula online, você não aguenta mais a sua turma, você não aguenta mais ninguém, você não aguenta mais seu WhatsApp, seus amigos, você não aguenta. Por quê? Porque a convivência acaba gerando, né, rusga, né, meus amigos? A convivência gera conflitos, né? E aí, gente, essa ansiedade, quando a causa da ansiedade está perto de nós, às vezes a gente sofre, né? São os nossos os amigos mais íntimos, os nossos pais, a nossa família. A convivência, essa super convivência, ela pode gerar conflitos. Aliás, gera conflitos. Eu lembro que eu estava conversando... Gente, eu sou professor, sou biólogo e professor, não sou youtuber, mas eu estava conversando com uma aluna minha, uma estudante, e ela contando para mim que ela não aguentava mais a família dela. Porque todo dia era briga, era discussão, e ela se sentia muito aprisionada naquela realidade. Ela se sentia sempre a errada da história, porque acabou gerando muito conflito na casa dela. E ela se sentia presa nesses conflitos. E ela me dizendo, Vitor, eu vou estourar daqui a pouco, eu vou explodir. Eu não aguento mais ficar com a minha família. E a convivência, sim, gera conflito, né? Você só não gosta... Para você não gostar de uma pessoa, você precisa que ela faça alguma coisa para você não gostar dela, não é? E aí, quanto mais a gente convive com as pessoas, mais a gente, às vezes, acaba encontrando esses detalhes. Às vezes não precisa nem ser uma coisa tão escandalosa, mas às vezes de detalhe em detalhe, sabe? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, às vezes, algum detalhe, aí que soma com o outro, que soma do outro, e você vê, você já tem uma bola de neve de detalhes, de mínimas coisas que vão sendo somadas. Além disso, dessa geração de conflito dentro de casa, a gente tem a própria pressão. A gente pode se sentir, às vezes, cobrado pelos nossos pais, não é? Adolescente, sobretudo quando está perto assim de Enem, de vestibular, essas coisas, para sair do ensino médio, começa aquele papo do tipo, e aí, fulano? Né? Aquela famosa perguntinha na festinha de fim de ano. E aí? E a faculdade? Vai fazer o quê? Né? Já começa a família a pressionar, do tipo, você precisa fazer alguma coisa, não é? Então, às vezes, a gente se sente cobrado pela nossa família. Nem sempre só por faculdade, por futuro, do tipo, o que você aí, meu filho? Você precisa honrar, investir em você, eu acredito em você, e cadê? O que você vai fazer agora na sua vida? Às vezes, muita gente se sente muito cobrada. Eu conheço gente também, aluno, gente. O ser professor nessas horas, a gente acaba convivendo com essas situações. Você percebe nitidamente aluno, e eu já conversei com gente assim, que se sentia esmagado pela pressão da família. Ele queria fazer o curso até que os pais queriam que ele fizesse, mas ele se sentia muito esmagado pela pressão que a família exercia sobre ele. Então, às vezes, a gente pode se sentir mesmo pressionado. A cobrança dos nossos pais, avô, dos nossos irmãos. Às vezes, a gente tem a mania de um irmão se comparar com o outro. Os nossos amigos, a gente acaba se comparando também. Então, essa pressão por cobrança, né? E muitos vivem num contexto que, assim, não é um conflito pontual de vez em quando, ou uma situaçãozinha ali, outra aqui. Não, é um contexto que realmente é conflituoso, né? A gente tem lugares, gente que vive em lares onde não tem diálogo, falta companheirismo, falta compreensão, falta carinho, gente que vive em um lugar com muito conflito familiar, em que a gente briga toda hora, em que a gente tem situação de crise, dívida, desemprego, divórcio às vezes. Isso tudo gera uma ansiedade, sobretudo na cabeça de um adolescente que a gente está passando de ansiedade, porque a gente não quer se sentir assim, porque a gente não consegue resolver as coisas, porque eu não quero e porque eu não posso, e a gente acaba se sentindo
ansioso, né? O medo, a insegurança levam à ansiedade, quando as coisas mudam muito rápido, né? E aí, meus amigos, tudo isso acaba prejudicando a gente e gerando ansiedades. Tudo bem? Não por acaso são algumas dessas situações às vezes afastam a gente de Deus, afastam o adolescente de Deus e às vezes levando a comportamentos mais sérios até, né? Que a gente tem o desenvolvimento de uma rebeldia muito grande, a pessoa fica muito arisca, vício, a pessoa se envolve com algum tipo de vício, seja psicológico, seja até droga mesmo, uma frustração, apatia, depressão, né? Então, isso tudo, a ansiedade é a porta de entrada para coisas que podem nos prejudicar muito ao longo da vida. E aí, gente, quando a gente passa por essas situações, quando a gente passa por essa situação de conflito, de medo, de segurança, o primeiro conselho, que aqui é o autor da lição que está dando, é da gente desenvolver e cultivar a nossa própria autoestima, né? A gente saber quem nós somos, saber que eu pelo menos assim, eu me garanto, não é? A gente saber que a gente é especial, filho. Você é especial, você que está conversando aí do outro lado da telinha. Tu é especial, meu filho, tá bom? E se a gente deixa o negativismo, se a gente fica numa espiral de negativismo, de não, eu sou ruim, é culpa minha, e se eu fico me depreciando muito, se a gente entra nessa espiral negativa, a gente acaba dando margem para mais ansiedade ainda. Então, quando a gente se conscientiza sobre a nossa autoestima, a gente saber quem nós somos, a gente se colocar no lugar que tudo bem, eu posso não ser a melhor pessoa do mundo às vezes, mas eu sou ok, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa joia, eu sou uma pessoa legal. Quando a gente se toma consciência da nossa autoestima, a gente desenvolve e para de se comparar muitas vezes com outras pessoas e para de se diminuir em relação às outras pessoas, a gente pode ter uma arma muito poderosa contra a ansiedade, né? E aí, meus amigos, você é amado, tá? Tem 3 conselhinhos aqui que o autor da lição deixa pra gente, que é, primeiro, a gente saber que a gente é amado, que a gente é necessário em família. A gente é necessário, a gente é amado e é necessário na nossa família, a gente é importante, porque, meu amigo, foi Deus que te colocou na sua família. Se você está na sua família, não é por acaso não, foi Deus que te colocou nela. Você é importante para a sua família, você pode fazer a diferença na sua família, onde você está aí. E que a gente é capaz de se superar. A gente é capaz de se superar. Deus te dá a capacidade todos os dias para, com a ajuda dele, superar as dificuldades, para a gente aprender coisas novas e se adaptar às novas situações. E aí, gente, a gente tem que lembrar de buscar a compreensão e a pacificação, né? Bem-aventurados os pacificadores, não é? E a paz é um fruto do Espírito entre nós. Então, se a gente cultiva a paz interior com Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente acaba sendo esse agente de pacificação, dos pacificadores que herdarão o reino dos céus, né? E aí a gente acaba sendo esse agente do bem, um agente de Deus na nossa casa, para se não cessar completamente os conflitos, mas para ser aquela pessoa que vai se amar, que vai diminuir os conflitos, né? A gente nesse sentido. Você pode ser usado na sua família também. E aí, meus amigos, é importante a gente se firmar nas verdades de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Tanto a autoestima quanto a questão da gente buscar a paz com os outros vem de Deus. A autoestima vem justamente do fato que Deus te amou, meu filho. Jesus te ama, te amou e morreu por você. Então você é importante para Deus também, né? Você pode se aceitar como você é. E, meus amigos, a gente buscar a paz também vem de Deus, é um fruto do Espírito. E a gente tem as verdades de Deus, a gente tem verdades preciosas, a gente encontra na Bíblia. E aí, meus amigos, eu queria ler com vocês alguns versículos que eu botei aqui pra gente. Ó, o Salmos 27, versículo 10, que vai dizer, que o salmista vai dizer, que ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ou seja,
Deus está sempre do seu lado. Deus está sempre do nosso lado, nos acolhendo, nos sustentando. E aí, gente, se Ele está do nosso lado, a gente pode fazer que nem o apóstolo Pedro fala aí embaixo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus nos acolhe como um pai. Ele é um paizão, né? O melhor pai que pode ter. E é sobre Ele que a gente pode lançar a nossa ansiedade. Sempre que a gente se sentir ansioso, a gente pode recorrer a Deus e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós, como um pai perfeito que Ele é. E aí, meus amigos, Ele mesmo diz que eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Ele não nos abandona jamais, Ele não nos deixa só, Ele não nos desampara. E aí, por causa disso, a gente não precisa andar ansioso por coisa alguma. Mas em tudo, a gente pode dar, pelas orações e pelas súplicas e ações de graças, a gente pode apresentar os nossos pedidos a Deus. A gente pode lançar a nossa ansiedade sobre Deus e apresentar e conversar com Deus. E recorrer a Deus quando a gente se sente ansioso. Tudo bem? E aí, meus amigos? Eu encerro. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim, e esse é Jesus falando, para que tenham vida e a tenham plenamente, vida em abundância. O crente, nós que somos resgatados por Cristo, a nossa vida é uma vida de abundância com Cristo. Não é uma vida de pressão por ansiedade. É uma vida em que a gente pode viver plenamente, né? É uma paz que excede a todo entendimento e é a vida plena, completa ao lado de Cristo. Porque Ele vem justamente para nos dar vida e vida em abundância. Então, meu amigo, se você começa a perder a esperança e sentir que a ansiedade está dominando o seu coraçãozinho, busque o Senhor, mais que depressa, busque a Deus, porque Ele te ama, meu amigo. E Ele te dará muito mais, Ele pode fazer muito mais, muito além daquilo que a gente pensa, né? Ele pode fazer muito mais do que a gente pensa por nós, para que a gente vença a ansiedade e que a gente vença a desesperança. Então, primeiro conselho, primeiro tópico que a gente aborda sobre ansiedade dentro da Bíblia. Busque a Deus. Lance sua ansiedade sobre Deus. E aí, meus amigos, se você vive nesse contexto de ter muito conflito, de se sentir muito pressionado pela sua família, ore a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus pela sua família, para que Deus mude a atitude dele se você se sente pressionado, ou então que Ele mude o seu coração, tá certo? Que Ele faça a vontade dele na sua vida, na vida da sua família. Bom, e aí, meus amigos, eu falo com vocês sobre as pressões, não é? Porque a gente se sente muito pressionado na adolescência, não é? Porque todo adolescente, querendo por bem ou por mal, a gente sente essa necessidade quando a gente é adolescente de se sentir incluído em um grupo, né? E aí, para isso, a gente busca a aceitação dos outros, né? Se eu quero andar com fulano e ciclano, eu vou fazer coisas que fulano e ciclano fazem, porque aí eu vou andar junto de fulano e ciclano, né? Então, quando a gente é adolescente, a gente tem essa necessidade de se sentir incluído, se sentir amado, se sentir querido, de pertencimento, né? A gente precisa ter o nosso lugar de fala, a nossa sensação de pertencer a algum grupo. E aí a gente busca a aceitação dos outros. Isso é natural da adolescência. A gente buscar a aceitação dos nossos colegas, buscar a aceitação até da sociedade, né? A sociedade, como é que os outros, como é que quem eu nem conheço às vezes me enxerga, né? E rede social tá aí para isso, né? Rede social tá aí para isso, para a gente se colocar para a sociedade. A gente se coloca perante a sociedade numa rede social e muitas vezes se expõe indevidamente, desnecessariamente, numa rede social também, por conta disso, né? E aí, nessa busca de afirmação, de autoafirmação, nessa busca pela própria identidade, a gente pode se frustrar e se sentir rejeitado. Eu começo a pensar que o jeito que eu sou não agrada a ninguém. Eu sou tão chato, eu não faço nada que ninguém gosta. Não sou bonito. Eu não sou bonita. Meu corpo não é um corpo assim bonito que as pessoas vão gostar. Porque eu sou burro, as pessoas vão achar que eu sou burra. O que eu faço? Não é?
Então a gente acaba se sentindo, a gente pode se sentir frustrado e rejeitado pela sociedade. E a gente acaba se cobrando por isso. Porque eu não tenho o corpo que a sociedade diz que é o melhor, porque eu não sou tão inteligente quanto a sociedade quer, porque eu não gosto das mesmas coisas dos outros. E muitas vezes a gente corre no perigo que muitos adolescentes incorrem, que é sobrepujar a própria individualidade com a sociedade, com o que a sociedade espera deles. Então eu pego o Vitor e enterro, porque o Vitor não serve, não. O Vitor para a sociedade, o Vitor não é bonito, o Vitor é muito feio, o Vitor não se encaixa, então eu mato o Vitor. Eu enterro o Vitor. E aí eu pego o que a sociedade quer e boto por cima. Né? Eu enterro a mim mesmo, pego o padrão da sociedade e jogo por cima de mim, para ver se aí eu me sinto aceito. Né? E esse que é o grande perigo. E isso que é um grande perigo, é um grande erro que as pessoas fazem, que é se moldar pelo padrão da sociedade. É se moldar pelo padrão da sociedade e se enterrar e se diminuindo. E o quanto de gente que eu já vi fazendo isso, gente? O quanto de gente, infelizmente, que eu já conheci fazendo isso. Que vai se enterrando, vai se diminuindo para pegar o padrão dos outros. Para pegar o que os outros querem dela. O que os outros, o que ela acha que a sociedade quer dela. O que ela acha que os outros vão achar legal. O que ela acha que os outros acham bonito. O que ela acha que os outros acham correto. E aí, meus amigos, a gente vai só alimentando esse sentimento de frustração e rejeição. Porque na hora que eu me enterro, que eu anulo a mim mesmo para viver a vida dos outros, eu só trago mais rejeição para mim mesmo. Eu só vou me odiando mais ainda, me achando pior por dentro, não é? E aí eu abro mais margem ainda para a ansiedade, porque eu fico nesse conflito. Eu não gosto de mim, mas eu não gosto também, mas eu não gosto de mim, mas eu também fico nessa ansiedade de que eu quero ser eu. Eu não sou eu, mas eu não gosto do que eu sou. E como é que faz? E aí a pessoa entra numa espiral de ansiedade por causa disso. Muitas vezes levando, inclusive, a depressão, a pensamento depressivo, por conta disso, da pessoa querer se anular para viver a vida dos outros. E não é assim que funciona, meus amigos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente, meus amigos, a gente passa por esse momento, às vezes, de sentir que não somos os que os outros esperam que sejamos. Sim, a gente passa por isso. A gente sente, muitas vezes, que a gente está fora do padrão que o mundo acha bonito. Mas isso, meu amigo, é cilada do diabo na sua vida. É cilada do diabo na sua vida. Justamente para te prejudicar. Então, é um desafio para um adolescente, na verdade. Isso não é fácil, não. É um desafio para um adolescente viver ele mesmo, né? A gente parar de se importar com o que a sociedade acha legal, com o que a sociedade acha bonito, com os padrões da sociedade, e parar para pensar um pouquinho em mim mesmo, primeiramente, né? Em quem eu sou, em descobrir quem eu sou de fato, né? Porque senão você vira uma caricatura, um estereótipo de alguma coisa. Você não vira você, você deixa de ser você para virar uma imagem, uma caricatura, um estereótipo barato. E não, você tem que ser você, meu amigo. Deus te criou do jeitinho que você é. Tudo bem? E aí, meus amigos, a gente tem que se lembrar. Primeiro, você é único, você é especial e você é a imagem do próprio Deus, não é, meu amigo? Deus te formou a imagem e semelhança dele. E aí, quando a gente pega o Salmo 139 é belíssimo. O Salmo 139 é belíssimo, porque vai mostrar justamente Deus nos moldando, nos criando, nos conhecendo ainda informes, quando a gente era bebê, e Ele já sabendo todos os nossos dias, e nos amando, desde a barriga da nossa mãe, desde o ventre da nossa mãe. Deus te ama, meu amigo, você é especial para Deus, do jeitinho que Deus te fez. E aí, meus amigos, você é importante e necessário para os outros, do jeito que você é, quer os outros percebam ou não. Por quê, meus amigos? O nosso padrão não é a sociedade. O nosso padrão é aquilo que Deus quer de nós. Então, o nosso desafio é jogar esse ruído de sociedade fora. A gente se livrar disso para seguir aquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus planejou para nós.
E aí, meus amigos, você é extremamente importante e necessário para os outros, porque se Deus te colocou como amigo de alguém, se Deus te colocou numa escola, Deus te colocou na sua turma, se Deus te colocou em qualquer lugar, é para você fazer diferença lá, meu amigo, do jeitinho que você é. Não é para você deixar os outros te influenciarem, perdão. O cristão, ele é um influenciador e não um influenciado. E aí, meus amigos, quer os outros percebam ou não, você é importante. Até porque, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, é uma passagem muito bacana, porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, lá no versículo 26. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ou seja, perante a sociedade, nem todo mundo é inteligente, são poucos os sábios, são poucos os poderosos, são poucos os nobres, são poucos, né? Tem aquela elite, né? Tem aquele padrão supra-sumo, não é? De sociedade, aqui, o top do top do top. São poucos perante o mundo. Mas, aí o apóstolo Paulo continua, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. E aí, ou seja, Deus escolhe justamente aquele que perante a sociedade não é nada. Aquele que perante a sociedade é o diferentão, é aquele que não se enquadra, que não se encaixa. Deus escolheu você. E aí, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual foi dado para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O nosso padrão é Deus. E Deus te colocou num lugar, é para você fazer a diferença ali. A gente é necessário. A gente é criado para servir ao próximo, para fazer a diferença para os outros. E aí, meus amigos, Cristo te ama e nada vai te separar do seu amor, do amor dele, que é o que nós vemos lá em Romanos, que é um texto belíssimo de Romanos 8, não é? Romanos 8:31. Se você quiser acompanhar comigo, eu vou ler aqui, que é um texto belíssimo, que vai dizer, que diremos, pois... Aliás, eu vou ler a partir do 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que ele antes conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele fosse o primogênito de muitos irmãos. E a esses que ele escolheu e predestinou, a esses também chamou. E a esses que ele chamou, ele justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele quem nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, ele também não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, e que está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, meu amigo, Deus te ama. Então, se aproxime de Deus. Aproxime-se de Deus, meu amigo, minha amiga. Busque esse amor de Deus. Busque o amor de Deus na sua vida. Tudo bem? Busque a Ele. E aí, quando a gente busca o amor de Deus, a gente se aproxima dele, a gente percebe que fica mais fácil vencer a ansiedade, vencer as pressões. E aí, como vai dizer lá em 2 Coríntios, este poder que a tudo excede, provém de Deus, não de nós.
De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso está lá em 2 Coríntios 4, de 7 a 9. Então, com Deus, com a ajuda de Deus, a gente pode vencer as pressões. A gente pode vencer a ansiedade. Amém? E aí, meus amigos, o autor da lição ele encerra fazendo um convite que a gente viva como essa igreja primitiva aí que o apóstolo Paulo colocou, como essa igreja vivia, que é a receita que está lá em Atos, na verdade, capítulo 2, de 42 a 47, que é a gente perseverar na doutrina, a gente buscar ajuda uns dos outros, a gente vence a ansiedade com a ajuda de Deus e com a ajuda dos nossos irmãos. Então a gente perseverar na doutrina, a gente perseverar na comunhão com os nossos irmãos, a gente estar juntos, a gente está agora com o projeto dos pequenos grupos, né, o IBBP nas casas, a gente estar juntos, a gente ter coisas em comum, né, a gente conviver, conversar, a gente perseverar unânimes, firme, e a gente ter um só coração e uma só alma. Porque quando a gente convive com o nosso irmão em Cristo, ele nos ajuda nas nossas dificuldades, e ele sim, e os nossos irmãos em Cristo, perdão, e os nossos irmãos, eles são o plano de Deus para nós. Né? Deus nos criou como igreja para a gente viver como igreja, como um corpo. Né? Somos membros uns dos outros. E aí, meu amigo, é nesse grupo que a gente pode se basear, que a gente pode se balizar, que a gente pode pensar, opa, é isso que eu quero ser. Porque é um grupo, você aqui na igreja, com seus irmãos, a gente busca junto a Deus e a gente cresce, sobretudo, na imagem de Deus. Então, que Deus abençoe você aí. Deus abençoe você, que Deus te ajude a vencer a ansiedade e que Deus nos ajude em todas as coisas. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima EBD. Tchauzinho, gente.